estudos lá que estou fazendo do Yoga Sutras, você afirmou que, apesar de citar Ishvara no Yoga Sutras, em momento algum ele descreve a natureza de Ishvara, somente os Vedas o descrevem. Você pode nos descrever a natureza de Ishvara? Ok, Sarvagnaha Sarvavyapi. Pronto. Legal. O que acontece? O Yoga Sutra fala que, como resultado disso que o yoga propõe, existe o mergulho na natureza do drashta, daquele que vê. E Yoga Sutra, por ser Seshvara Sankhya, ser uma versão do Sankhya que considera Ishvara, porque o Sankhya original não considera. Ele traz, então, a visão de um controlador desse universo. Então, o indivíduo, ao fazer isso que o Yoga Sutra está propondo, ele define no segundo sutra que o que ele está propondo é com o objetivo de fazer a mente ficar controlada, sob o comando, sob o gerenciamento. Para quê? Para que a pessoa, no momento que ela consegue controlar a mente dela, consiga reconhecer, permanecer, avastar significa permanecer, na natureza daquele que vê. Então, veja, todos nós vemos tudo. Vemos os nossos olhos, vemos as nossas emoções, vemos os nossos pensamentos, mas quem é esse que vê, a gente nunca se questiona. A gente vê o universo inteiro ao nosso redor, se não estiver vendo, é só colocar um óculos que corrige. Mas vê os pensamentos, vê as emoções, vê as memórias, vê as projeções, as ansiedades, mas ninguém nunca se questiona quem é esse que vê e qual que é a natureza desse que vê, ainda muito menos. Então, o objetivo é fazer com que essa pessoa mergulhe na natureza daquilo que ela é. Então tá, então a gente tem que definir que natureza é essa. Essa natureza não está definida nos Yoga Sutras. A natureza daquele que vê é mencionada um pouquinho aqui e ali, quando ele fala de Purusha, de Prakriti, mas ele, em nenhum momento, o Yoga Sutra dedica, o autor do Yoga Sutra, dedica um sutra para falar sobre a natureza desse drashta. Drika é a palavra em sânscrito que geralmente é usada. Tem até um livro chamado Drika Drishya Viveka, a discriminação entre aquilo que é visto e aquele que vê. Então, o drashta é um assunto que está nos Vedas em todos os lugares. A todo tempo se fala sobre a natureza daquele que vê, que experiencia, que fala, que se move, que come, que faz. Então, a tradição olha para o Yoga Sutra como um complemento. Por que ele não vai falar sobre a natureza do drashta? Porque já foi apresentado em vários outros textos. Ele está aqui trazendo um novo texto. Veja o que eu comecei falando lá, né? Para que ele vai repetir? Vai ter que copiar lá quantas cópias de um texto repetido? Não faz sentido. Então, ele traz um complemento numa outra área que talvez não foi coberta por outros textos que estavam disponíveis no tempo dele, por exemplo. Quando ele fala sobre Ishvara, ele fala de uma realidade que governa o universo inteiro, governa através de leis, fala até mesmo que a gente precisa fazer Ishvara Pranidhanam, precisa se entregar a esse Ishvara, a essa realidade maior. Mas ele também não define qual é a natureza desse Ishvara. Ele só fala que existe uma realidade maior e, segundo o Sankhya, essa realidade é dividida. Né? Prakriti é uma só, mas Purusha são vários. Então, no coração de cada indivíduo teria um Purusha, uma realidade maior, que vai continuar individualizada, tendo um corpo físico ou não, ela continua sempre individualizada. Mas no momento em que o Yoga Sutra traz Ishvara, ele não tem como sustentar a visão individualizada que estava antes. Então, é aí que os autores entram em conflito, dizendo que yoga é conectado com Sankhya, não é conectado com Vedanta. Yoga é yoga, não é nem Sankhya, nem Vedanta. Yoga é isso, é aquilo. É aí que entram as áreas, digamos assim, cinzas, em que não tem clareza de o que existia na mente de Patanjali quando ele usa a palavra Ishvara.
que existia na mente de Patanjali quando ele usa a palavra drashta. Mas a gente consegue inferir porque ele vem dentro de uma tradição védica. Ele mesmo faz referência a isso como Swadhyaya. Swadhyaya é um termo técnico para o aprendizado e o ensino dos Vedas. Então, se ele vem dentro de uma tradição védica, dentro da tradição védica, esses dois temas são largamente explorados. A Ishavasya Upanishad começa com Ishavasyam idam sarvam. Isha é um outro nome para Ishvara, eles vêm da mesma raiz. Ishdhatu, tipo, controlar, governar. Ishavasyam idam sarvam. Tudo que existe aqui é controlado, governado por mim. Então, quando ele usa a palavra Ishvara, ele já aponta para a raiz que é usada como Ishvara mesmo, ou como outras palavras como Isha, ou Ishavasyam. Então, quando ele usa a palavra drashta no Yoga Sutra, ele está usando o mesmo Drik Swarupa que é usado em tantos Upanishads. Então, a gente consegue ver que ele em si, no seu texto, no seu tratado, não usa nenhum sutra para descrever, porque, vindo dentro dessa tradição védica, ele tem outras fontes que se debruçaram sobre esses temas muito mais em detalhe, com muito mais profundidade do que o propósito dele ao escrever o Yoga Sutras, que é muito claro definido no segundo sutra, que é fazer a pessoa ser capaz de controlar a mente para que ela possa mergulhar nesse estado. Então, vendo a proposta que ele assumiu, que está escrita no segundo sutra, a gente consegue entender que no desenvolvimento do tratado que ele escreveu, ele não vai sair do tema, né? Ele não vai perder tempo falando de coisas que outras pessoas já falaram. Ele tem um propósito ali, uma ideia a defender. Então, ele se mantém naquela ideia e só toca e deixa em aberto umas questões aqui e ali que são preenchidas por outros textos da tradição que falam, né, de forma alongada sobre isso. Mas sobre a natureza de Ishvara, Ishvara é Sarvajñaha, é todo conhecimento. Então, tudo que é conhecimento é a expressão desse Ishvara. Então, a capacidade de conhecer a expressão desse Ishvara, a capacidade de adquirir conhecimento, a capacidade de ser conhecido também é uma expressão desse conhecimento, que conhece tudo no geral e tudo nos detalhes. Por exemplo, uma floresta, você conhece a floresta pelo coletivo, né? Floresta é um conjunto de árvores. Então, tem o coletivo e tem o individualizado. Qual é a espécie daquela árvore? Né? O botânico vai dizer lá qual a espécie, que tipo de galho, que tipo de folha. Então, aquele que detém todo o conhecimento sobre todo o universo, no geral e no detalhe, é chamado Sarvajñaha Ishvaraha. Ele também é Sarva Shaktihi. Shakti é poder, capacidade. Toda a capacidade do universo é manifestação de Ishvara. E ele é Sarvavyapi, permeia tudo que existe, está dentro e fora de tudo, como o ar. Né? Pensando que o ar no Brasil é diferente do ar da Índia, não, o ar é uma camada que está aqui, né, na superfície do planeta. Não tem separação. A separação é apenas conceitual. A gente fala, o ar aqui desse quarto tá meio sufocante, deixa eu abrir a janela. Mas a separação não existe nem para o ar. Aí agora pensa no espaço. Que separação que tem no espaço? O planeta Terra está dentro de um espaço que é muito maior do que o do planeta Terra, o da galáxia, né? O do universo conhecido. A gente está cada ano jogando as bordas do universo mais para fora, porque a gente vai conhecendo mais um pedacinho, mais um pedacinho. Você vai dizer o quê? O espaço é só isso que a gente conhece? Não, tem um espaço incrível, muito maior, desconhecido ainda para a gente. Então, aquele que é capaz de permear como um espaço que acomoda tudo, aquele que é capaz de permear dentro e fora de tudo, o que a gente conhece e o que a gente não conhece, esse que possui essas três características, de ser todo o conhecimento, de ser todo o poder ou capacidade, de ter a capacidade de estar em todos os lugares, permeando a tudo, esse que reúne essas três características é chamado Ishvara. Essa é a definição de Ishvara.
Então, Patanjali toca nesses pontos, mas ele não define com todas essas palavras o que ele chama de Ishvara nos Yoga Sutras. O que você entende por meditação? O que você realmente faz quando está sentado em silêncio? Existirá alguém que consegue pensar no vazio? O que é o estado meditativo? Qual a minha busca na meditação? Rudraya